Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em Números, capítulo número 13. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espirram a terra de Canaã, que vão dar aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo, sendo seus pais, sendo chefe entre eles. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Eu vou ser breve no que eu vou falar. Se você tomar leitura, a Bíblia diz que eles estão no deserto de Parã. Aí percebe quando eles chegam no deserto de Parã, a Bíblia diz que Deus vai falar: ó, Moisés, envia alguns homens para que espiem a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Essa promessa da terra, Deus já tinha feito para Abraão. Se você tomar a leitura de Gênesis 12, você vai ver que Deus prometeu para Abraão que daria uma terra de Canaã para os descendentes de Abraão. Essa promessa foi feita desde Abraão. Escuta só. Aí percebe que Deus prometeu levar esse povo para a terra prometida, porque o Senhor jurou aos antepassados. Aí escuta só isso aqui. Aí percebe que Deus fala assim: Moisés, envia alguns homens para que vejam a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Percebe que Deus mandou Moisés enviar alguns espias para ver a terra. Aí no versículo de número 17, diz assim: Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã, e disse: suba pelo Neguebe, entra na região montanhosa, vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra, e o povo que nela habita, se a terra é boa ou má, e como são as cidades, como são arraiais, e como são as fortalezas, também como é o solo, se é fértil ou se é estéril, se nela há matas ou não. Tenha coragem e traga dos frutos da terra. Aquele dia era o dia das primícias das uvas. Glória a Deus. Irmão, percebe isso aqui. Percebe que Moisés, ele vai enviar os homens. Só que Moisés vai dar uma instrução para eles. Ó, suba pelo Neguebe, pela região montanhosa. Irmão, peço que você dobre atenção nisso aqui. Isso aqui, irmão, para quem tá ligado, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é forte, escuta só. Aí percebe que Moisés, ele vai enviar os homens. A Bíblia diz que era o dia das primícias das uvas. Percebe que ele está indo no momento que a terra está produzindo. Agora escuta isso aqui. Escuta isso aqui. No versículo número 23 vai dizer assim: depois foram até o vale de Escol. Ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figo. Percebe que Josué e Caleb, eles vão cortar um ramo. Eles vão trazer um cacho de uva. Escuta só. Os 2 homens carregavam. Irmão, a uva se fala de vinho, e o vinho simboliza alegria. Percebe que na terra que Deus prometeu, era uma terra que tinha alegria. Só que escuta isso aqui. Escuta isso aqui. A terra tinha alegria, porque o vinho a uva se faz o vinho, e do vinho se tem alegria. Escuta só isso aqui. Percebe que a terra que Deus prometeu era uma terra que tinha alegria, era uma terra que tinha fruto, era uma terra próspera. Só que escuta só. Aí a Bíblia diz, no versículo número 25, vai dizer assim: depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relatório do que tinham visto. Eles e a toda a congregação, eles mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que você nos enviou. É uma terra que emana leite e mel. São esses os frutos dela. Mas tem um porém: o povo que habita nela é poderoso, e as cidades são grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Percebe que eles vão ver a terra? A Bíblia diz que depois de 40 dias, eles vão retornar. Eles vão fazer um relatório. Eles vão falar assim: ó Moisés, a terra que você nos enviou é uma terra muito boa. É uma terra que emana leite e mel de fato. Só que tem um porém, Moisés. A gente viu na terra os filhos de Anak. Sabe quem são os filhos de Anak, irmão? Os filhos de Anak é descendente de gigante. Percebe? Deus falou que é da terra, mas foi os espias que descobriu o gigante na terra. Aí eu falei para Deus: Senhor, por que tu não revelou o gigante na terra? Sabe o que Deus me revelou? Se Deus falasse que na terra tinha gigante, os espias não iam querer saber se tomar posse. Por isso que Deus deixou eles descobrir. Eita glória, aleluia. Escuta só isso aqui. Percebe? Deus falou que é da terra, mas Deus não revelou o que tinha na terra. Foi os espias que descobriram que na terra tinha gigante. Deus não vai revelar gigante na tua vida, porque se Deus revelar, você desiste, rapaz. Ele vai deixar você descobrir. Eita glória, aleluia, Deus. Escuta só, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo. Deus falou que é da terra, mas Deus não revelou o que tinha na terra. Foi os espias que descobriu. Porque se Deus revelasse, irmão, eles não iam querer saber se tomar posse da promessa. Então Deus deixou eles descobrirem. Deus não vai revelar as dificuldades que você vai enfrentar. Jesus disse que a porta do céu é estreita, difícil é o caminho que leva para a vida. Ele não disse que seria fácil. Percebe que a terra tinha uva. E a uva
se faz o vinho, e o vinho simboliza alegria. Na terra tinha alegria, mas também tinha gigante na terra. Evangelho não é só alegria, filho. Evangelho também é espinho, rapaz. É dificuldade, irmão. Aleluia. Escuta só isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Percebe que Deus falou que ia dar terra para eles. Mas Deus deixou os espias descobrir que na terra tinha gigante. Percebe? Deus faz a promessa, mas Deus não revela que você vai enfrentar a promessa. Eita, Jeová. Você quer mais prova disso, filho? Jesus disse em Marcos 4,35, ele vai dizer para os discípulos, vamos passar para o outro lado do mar. A Bíblia diz que o discípulo entrando no barco, levantou-se um temporal, um vento contrário. Agora segura isso aqui. Percebe que Jesus disse? Jesus deliberou a ordem, dizendo, vamos passar para o outro lado. Mas descobriram o quê? Tempestade. Quando eles entram no barco, a tempestade se levanta. Percebe que Deus não revela a tempestade. Deus não revela a dificuldade. Porque se Deus revelar a dificuldade, você desiste da caminhada. Eita glória! Aleluia a Deus! Aí, escuta só, você quer mais prova disso? Se você tomar leitura de Atos 9,16, Deus vai falar assim para Ananias, Ananias, vai porque eu vou mostrar para Saulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Percebe que Ananias está ciente que Saulo vai sofrer pelo nome do Senhor, mas percebe que Deus não está falando do sofrimento de Saulo para o próprio Saulo. Deus está falando do sofrimento de Saulo para Ananias. Toma a leitura de Atos 9,16, Deus disse assim, Ananias, vai lá porque eu vou mostrar o quanto Saulo vai sofrer pelo meu nome. Percebe que Deus disse que Saulo iria sofrer. Só que você toma a leitura, Deus não está falando para Saulo que Saulo vai sofrer. Deus está falando para Ananias que Saulo iria sofrer pelo nome do Senhor. Percebe que Deus não está revelando o sofrimento de Saulo para o próprio Saulo. Deus está revelando o sofrimento de Saulo para Ananias. Se Deus revelasse para Saulo que Saulo iria sofrer, Saulo não ia querer saber de chamado. Eita Deus! Deus não revela, irmão. Eita Jeová! Porque se Deus revelar, você vai desistir. Ele vai deixar você descobrir. Eita Jeová! Aleluia! Escuta só isso aqui. Aí percebe que a Bíblia diz que eles vão falar, Moisés, a terra que você nos enviou é uma terra, Moisés, que mana leite e mel. Aqui está o fruto dela. Eles trouxeram cacho de uva, irmão. A terra era uma terra próspera. Era uma terra, filho, que manava leite e mel. Não era uma terra estéril. Era uma terra que gerava. Era uma terra que produzia. Era uma terra produtiva. Percebe? Deus disse que daria uma terra para eles, que manava leite e mel. Só que eles vão falar, Moisés, tem um porém. Tem gigante na terra, Moisés. Ali, o povo que habita na terra é poderoso, e as cidades são muito fortificadas. Vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam no Negueb. Os heteus habitavam, e os jebuseus habitavam nas montanhas. Percebe, irmão? Amalequitas, jebuseus, heteus, ferezeus, é tudo gigantes. Só tinha gigante na terra. A terra estava lotada de problema. Agora percebe, Deus revelou, Deus fez a promessa, Deus falou que ia dar. Só que Deus não disse o que teria na terra. Na terra só tinha descendente de gigante. Só tinha filho de Anak na terra. Olha que interessante. Deus jamais vai revelar para você, filho, que você vai enfrentar. Se Deus revelar, você desiste da caminhada. Jesus disse em João 14, eu irei para o Pai, e quando eu vim, eu levarei vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Jesus prometeu levar a gente para o céu, irmão. Só que antes de ele voltar, primeiro a gente vai enfrentar muita coisa aqui embaixo. É dificuldade, é renúncia. É gigante que se levanta contra a nossa vida, problemas vão surgir. Agora escuta isso aqui. Irmão, olha que tremendo isso aqui. Percebe que Deus falou que daria terra para o povo. Só que para o povo alcançar, ia ter que enfrentar gigante na terra. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Samuel 17? A Bíblia diz que Golias, o gigante, filisteu, se levantou afrontando o exército do Senhor. Durante 40 dias Golias dizia, dai-me um homem, dai-me um homem. Aí a Bíblia diz que Davi, ele foi para a guerra. Davi olhou aquele gigante e falou assim, quem é esse? Que ousa insultar o exército do Senhor, do Deus vivo. Aí Davi fala assim, escuta só. Aí Davi fica sabendo que Saul iria dar riqueza para quem matasse o gigante. Quando Davi fica sabendo disso, Davi fala assim, peraí, o que o rei vai dar para quem matar esse gigante? Eles vão falar, Davi, o rei vai dar a filha em casamento, a casa do seu pai não vai pagar imposto, e o rei vai dar muita riqueza para quem matar esse gigante. Então percebe, antes de Davi alcançar a riqueza do rei, primeiro tem que matar gigante. Eita glória! A promessa estava decretada, os benefícios estavam decretados, mas primeiro tem que enfrentar gigante. Aleluia a Deus! Deus não disse que seria fácil, irmão.
Eita glória! O nosso problema é que a gente quer promessa e não quer enfrentar dificuldade, irmão. Não existe isso, filho. Não existe vitória sem guerra. Eita Jeová! Aleluia! Eu vou dar lugar, Jesus. Ah, escuta só isso aqui. Percebe? Davi está ciente que o rei vai dar riqueza, mas primeiro tem que matar Golias. Primeiro tem que passar pelo problema. Primeiro tem que enfrentar um gigante de 2,90 metros de altura. Olha o tamanho do problema de Davi. Davi está ciente, peraí, o rei vai dar riqueza. Só que primeiro tem que matar Golias para receber riqueza. Porque a promessa não vem de mão beijada. Não é só porque Deus falou que vai dar que vai ser fácil. Nosso problema é só porque Deus disse que vai dar. Vai ser fácil, não, muito pelo contrário, aí que você se engana. Aí que vai ter dificuldade, filho. Escuta só isso aqui. Percebe o que Deus falou, Moisés? Fala para eles que eu vou dar a terra de Canaã para eles. Só que tem um porém, Moisés. Escuta só, eles vão falar, Moisés, tem gigante na terra, eles descobriram o gigante. Aí escuta isso aqui, eu vou dar lugar, irmão. O que Deus está falando aqui é muito forte, escuta só isso aqui. Aí percebe que eles vão falar assim, os amalequitas, os heteus, os neguebs moravam perto das montanhas. Então Caleb fez todo o povo se calar diante de Moisés e disse assim, vamos subir agora, porque a gente é perfeitamente capaz de fazer isso. Escuta só isso aqui, percebe que Caleb fez o povo se calar. Agora por que Caleb fez o povo se calar? Porque percebe, irmão, eles estão falando assim, na terra tem jebuseus, tem amorreus, tem os filhos de Anak, tem os amalequitas. Percebe que eles só estão olhando para os gigantes da terra. Caleb fez eles se calarem. Sabe por quê? Porque enquanto você olha para o problema, você não consegue avançar naquilo que Deus tem para você. Percebe, irmão? Eles estão olhando para o gigante, eles estão falando do gigante. Aí Caleb falou assim, cala a boca. Escuta só, o que Caleb disse, irmão? Caleb disse, cala-te, vamos agora. Por que Caleb fez o povo se calar? Porque Caleb sabe, enquanto eu estou olhando para o problema, eu não vou conseguir avançar naquilo que Deus me deu. Para de olhar para o problema, irmão, e foca na promessa que Deus te fez. Aleluia, Deus. Escuta só isso aqui. Você quer ver uma coisa? Olha a importância de a gente olhar para Deus e não para o problema. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer, em Mateus 14, 22, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas quando Jesus chamou ele. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro tirou os olhos de Jesus e reparou na força do vento, e Pedro se afundou. Agora por que Pedro caiu? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus, irmão. Por isso que ele afundou. Se ele tivesse mantido o foco em Cristo, ele iria conseguir passar por cima da tempestade. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afunda. Foca em Deus. Foca em quem fez a promessa. Para de olhar para o problema. Porque enquanto você olha para o problema, rapaz, eita glória, Deus está falando para você, para de olhar para o problema, foca naquele que te fez a promessa, irmão, porque maior que o teu problema é o Deus que você se serve, rapaz. Aleluia, Deus. Escuta só, eita glória, eita, escuta só isso aqui, rapaz, eita glória, aleluia, oh glória, eita Jesus, escuta só isso aqui, eita glória, escuta só, irmão, olha que tremendo isso aqui. Percebe? Quando eles ficam falando de problema, Caleb vai falar, cala a boca, a gente é capaz de enfrentar. Por que Caleb está dizendo que ele é capaz? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus jamais vai permitir você ser tentado além daquilo que você não suporta. Deus jamais vai impor algo em você que você não suporta, rapaz. Caleb tem noção disso. Caleb disse, cala-te, a gente é capaz, vamos lá agora enfrentar esse gigante, rapaz. Escuta só, Caleb sabe que Deus não permite ele ser tentado além daquilo que não suporta. Deus jamais empolga em você que você não suporta. Você quer ver uma coisa? Por que Jesus venceu o diabo no deserto? Escuta só isso aqui. Jesus foi tentado como um homem no deserto. Só que Jesus venceu o diabo. Por que ele venceu? Porque Deus jamais vai te colocar no território para você perder. Jamais. Deus não permite a gente ser tentado além daquilo que não suportamos. Deus sabe que você é capaz. Caleb sabe que ele é capaz. Por isso que Caleb disse, vamos agora, porque a gente é capaz. Só que a Bíblia diz assim, os homens que tinham ido com ele vai dizer assim, a gente não é capaz. Irmão, escuta isso aqui. Olha que tremendo isso aqui, peraí. Quando o Caleb está dizendo que é capaz, os homens vão dizer assim, Caleb, você não é capaz. Sabe o que significa isso? Tem gente que se sente incapaz. Tem gente que não tem a coragem que você tem. Aí também não quer que você avance. Porque percebe, Caleb disse assim, vamos porque a gente é capaz. A Bíblia diz, porém, os homens que tinham ido com ele vai dizer assim, não somos capazes.
Irmão, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Caleb se sentindo capaz. Os homens colocando negatividade de Caleb, dizendo, Caleb, a gente não é capaz. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não avança e também não quer que você avança. Tem gente que não sobe um degrau e também não quer que você sobe um degrau. Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz que Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Aleluia, Deus. Escuta isso aqui, irmão. Olha que tremendo. Percebe? Quando o Caleb disse assim, vamos, eu sou capaz, vamos que a gente é capaz. Os homens vão falar assim, Caleb, você não é capaz, não somos. Irmão, Deus não chama covarde. Deus chama corajoso. Escuta só isso aqui, Caleb falando, a gente é capaz, vamos porque a gente é capaz. Os homens vão falar, Caleb, a gente não é capaz. É gente que não tem a coragem que você tem. Não suporta ver você tomando iniciativa. Vai tentar colocar negatividade em você. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não avança, tem gente que não tem coragem. E também não suporta ver você fazendo o que não tem coragem de fazer. Porque tem gente que é assim, irmão. Tem gente que não tem coragem de fazer, não tem coragem de avançar. E não suporta ver você com essa iniciativa. Escuta só, eles estão querendo colocar negatividade em pessoas que estão com disposição. Quantas pessoas estão tentando paralisar quem tem disposição na obra? Só que eu não dou ouvido. Eu sou que nem Caleb, eu não dou ouvido. Eu vou porque eu sei que Deus viu que eu sou capaz. Não dá ouvido, irmão, para os negativos. Pessoas negativas, exclui da sua vida. Exclui. Olha que interessante, eu colocar negatividade em quem está com disposição. Eita, Jeová. Escuta só. Aí percebe. Percebe que eles vão falar assim, não, a gente não é capaz. Diante disso, os filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado. A terra pela qual passamos a espiar é uma terra que devora seus moradores. E todos os homens que vimos nela é de grande estatura. Irmão, agora segura isso aqui para você poder entender. Pera aí, se você tomar a leitura do versículo número 27, eles vão falar que a terra é uma terra que emana leite e mel, é uma terra frutífera. Só que no versículo de número 32, eles vão falar que a terra é uma terra que devora os moradores. A Bíblia diz que eles falaram mal da terra. Pera aí, irmão, escuta isso aqui. Pera aí, no 22, no 27, eles falam que a terra é produtiva. Agora no 32, eles vão falar mal da terra. Pera aí, agora estão falando mal da terra porque descobriram que não seria fácil. Só começaram a falar mal porque descobriram que tinha gigante. Só começaram a falar mal porque descobriram que tem dificuldade na terra. Percebe? Eles no 27, eles vão falar que a terra é produtiva. Só que no 32, quando eles descobriram o gigante, eles vão falar mal da terra. Porque tem gente que é assim. Tem gente que fala mal quando fica sabendo que não é fácil. Aí começa a falar mal. Eita, Jesus. Eu vou falar, rapaz. Escuta só. Olha que tremendo. Enquanto eles não viram o gigante, falaram que a terra é boa. Mas quando descobriram o gigante, começaram a falar mal. Começaram a falar, ah, Moisés, aquela terra lá é uma terra que devora os inimigos, que devora os moradores, que devora os moradores. Não uma terra produtiva não, Moisés. Começaram a distorcer o que falaram. Tem gente que começa a distorcer o que fala quando descobre a dificuldade. Filho, a dificuldade vai ter em qualquer lugar. Tem gente que fala mal de igreja porque descobre dificuldade na igreja. Filho, tem dificuldade em todo lugar. Não existe lugar perfeito. A igreja é feita de pessoas e nós somos imperfeitos. Tem gente que fala mal de igreja porque descobriu dificuldade. Escuta só, aí fala mal. Eu vou falar, Jesus. Escuta só isso aqui. Percebe? Quando descobriram que na terra tinha gigante, começaram a falar mal. Falaram que a terra era boa por um momento, mas quando viram que tinha gigante, começaram a falar mal. Olha que interessante. Falaram mal porque descobriram que não seria fácil. Aí começaram a distorcer o que falaram. Falando, Moisés, a terra lá é uma terra que devora os inimigos. Escuta só, voltando atrás daquilo que tinha falado, porque descobriram que tinha gigante na terra. Agora escuta isso aqui, para você dar um glória para Jesus. Olha o que ele disse. Moisés, a terra que passou a espiar é uma terra que devora os inimigos. E os homens daquela terra são de grande estatura. Irmão, mais uma vez, eles estão reparando a estatura dos homens daquela terra. Eram homens altos, eram gigantes. E eles sempre olhando para o gigante. Olha que interessante, irmão. Deus falou que ia dar a terra para o povo, mas o povo está focado no gigante. Tira os olhos, irmão, do gigante e foca no Deus que te fez a promessa. Porque maior que o teu gigante é o Deus que você serve. Você quer ver uma coisa? Olha como que Davi enfrentou Golias. Davi disse assim para Golias: você vem contra mim com espada, com lança e escudo, mas eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Davi está enfrentando Golias no nome do Senhor. Porque maior que o meu gigante é o Deus que eu sirvo.
Rapaz, maior que o teu problema, Deus que você serve. Para de olhar pro gigante. Para de olhar pro gigante da tua vida, rapaz. Foca em quem te fez a promessa. Deus é maior do que tudo. A Bíblia diz que Deus é soberano. A Bíblia diz que o nome do Senhor acima de todo nome, rapaz. Aleluia, Deus. Escuta só isso aqui. Escuta só isso aqui, irmão. Eita, Jeová. E também vimos ali os filhos de Anak, descendentes de gigantes. Nós éramos como um gafanhoto aos olhos deles. Irmão, olha o que o povo está falando. O povo está falando assim, Moisés, a gente era como um gafanhoto diante daqueles homens. Gafanhoto é um inseto pequeno. Eles estão se vendo pequeno mediante ao gigante daquela terra. Só que escuta só, eu posso ser pequeno, mas o Deus que está comigo é maior do que tudo. Ele fez a promessa para mim. Então por que eu vou diminuir? Por que eu vou me sentir incapaz? Escuta só, esse povo aqui não. Esse povo falando, Moisés, a gente era como um gafanhoto perto daqueles homens. A gente era pequeno. Eles estão se vendo pequenos diante dos homens. Estão se diminuindo por aquilo que Deus falou que ia dar para eles. Para se diminuir, irmão. Se Deus fez a promessa, porque Deus sabe que você é capaz. Tem gente, irmão, que ela se... Eita, glória. Tem gente que ela se rebaixa, irmão. Ela mesmo se coloca para baixo. Deus não quer ver você assim, irmão. Deus te deu espírito de ousadia. A Bíblia diz isso. Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia e de poder, irmão. Aleluia, Deus. Escuta só isso aqui, mas esse povo não. Esse povo está falando, Moisés, a gente era pequeno. A gente era como um gafanhoto. A gente era um inseto perto daqueles homens. Aqueles homens eram altos. Eu posso ser pequeno. Eu posso ser como Davi, pequeno. Mas percebe, Davi que era pequeno derrubou um gigante. Irmão, a Bíblia diz que Deus pega os fracos para confundir os fortes. Deus pega os que não são para confundir os que acham que são, rapaz. Eita, Jesus. Escuta só isso aqui. Agora o capítulo número 14 vai dizer assim: então toda a congregação se levantou e começou a chorar. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. E eles falaram assim: quem dera a gente tivesse morrido no Egito, ou até mesmo no deserto. Agora percebe, quando eles cobrem gigante, eles vão contra Moisés. Agora por que eles estão indo contra Moisés? Porque foi Moisés que enviou eles para espiar a terra. Moisés é o líder, Moisés é o sacerdote, Moisés é o chefe desse povo. Só que a Bíblia diz que eles vão começar a insultar Moisés. Vai falar, Moisés, era melhor ter morrido no Egito. Agora escuta, só porque descobriram o gigante, começaram a se lembrar de lá de trás. Irmão, tem gente que é assim. Tem gente que quando descobre que não é fácil, começa a se lembrar do passado. Deus tirou eles do Egito, irmão. Aí eles descobriram o gigante, começaram a se lembrar de onde Deus tirou eles. Tá querendo desistir, tá querendo voltar para trás, porque descobriu o gigante. Deus não te chamou para voltar para trás, irmão. Jesus disse, todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Deus não te chamou para você retroceder. Eita, glória, aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Escuta só, esse povo aqui não. Esse povo vai falar, Moisés, era melhor a gente voltar para o Egito. Era melhor ter morrido lá no Egito. Tem gente que é assim, irmão, prefere voltar para trás do que enfrentar gigante. Eita, glória. Eita. Oh, glória. Aleluia. Eita, glória. Eita, glória a Deus. Escuta só isso aqui. Percebe esse povo aqui não. Eles vão falar assim, ó, era melhor a gente ter morrido no Egito. O Egito, irmão, é o lugar que Deus tinha resgatado eles. Deus tinha livrado esse povo do Egito. Mas eles vão começar a se lembrar, porque descobriram o gigante e vão falar, Moisés, era melhor ter morrido no Egito. Tem pessoas que é assim, descobrem que não é fácil, aí quer voltar para trás, quer voltar para o lugar de onde Deus tirou ele. Filho, a Bíblia diz, todo aquele que conhece o mandamento do Senhor e vira as costas, era melhor nem ter conhecido. Não adianta, filho. Não adianta, você já conhece. Aleluia, Deus, eu vou falar, Jesus. Escuta só isso aqui. Eita, glória. Escuta. O povo quer voltar para trás, porque descobriu o gigante. Aí eles vão insultar Moisés. Sobrou para Moisés, irmão. Sobrou até para Moisés. Porque foi Moisés que enviou. Eles vão falar, ai Moisés, era melhor a gente ter morrido no deserto. Escuta só. Ou até mesmo, era até mesmo nesse Egito. Era melhor ter morrido no Egito ou até mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos trouxe essa terra para cairmos a espada, nossas mulheres e nossas crianças. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o povo, colocaram a culpa em Deus agora. Começaram a colocar a culpa em Deus. Falaram, por que Deus me trouxe aqui? Para me morrer. Porque tem gente que é assim, irmão. Quando descobre dificuldade, começa a insultar Deus. Começa a colocar o problema em Deus. Tem gente que é assim, irmão.
Tem pessoas que infelizmente é assim. Eita, olha o povo aqui. Falam, por que Deus me trouxe aqui? Por quê? Era melhor ter morrido lá no Egito. Por que Deus me trouxe aqui para me cair a espada? Começaram a insultar o Senhor. E até mesmo Moisés, eles vão falar assim, era melhor a gente voltar para o deserto. Era melhor a gente voltar para o Egito, perdão. Era melhor a gente ter voltado para o Egito. Mais uma vez o povo se lembrando do Egito. Irmão, Deus tirou esse povo do Egito. Mas o Egito não saía do povo. Esse povo aqui saiu do Egito, mas não foi liberto ainda por dentro. Ficava se lembrando do Egito. Irmão, Deus não te tirou do mundo para você se lembrar do mundo. Deus não te tirou da farra para você se lembrar da farra. Deus não te tirou do álcool para você se lembrar do álcool. Deus não te... Eita, glória. Deus não te libertou das drogas para você ficar lembrando das drogas, filho. Deus te libertou é para você seguir adiante, não é para voltar para trás. Só porque descobriu dificuldade quer voltar para trás? Deus não chama ninguém para voltar para trás, irmão. Deus não quer que você olhe para trás. Deus quer que você avance, rapaz. Problema vai ter, dificuldade vai ter, não vai ser fácil. Jesus não disse que seria fácil. Quem falou para você que é fácil mentiu para você. Porque Jesus veio no Novo Testamento e disse, quem quiser, negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga diariamente. Jesus também disse, está escrito, Jesus falou que a porta do céu é estreita e difícil é o caminho que leva para a vida, mas o caminho largo muitos encontrarão, mas o estreito é poucos que passarão. Ele não disse que seria fácil, irmão. O caminho fácil é o caminho do mundo, é o caminho da perdição. Esse é o caminho fácil. Esse aí todo mundo encontra, filho. Eu vou falar, Jesus, mas o caminho estreito é poucos que vão passar. O caminho da renúncia é poucos que vão passar. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que seria difícil. Se alguém pregou para você que foi fácil, mentiu para você. Tá mentindo, porque o evangelho, filho, se você ler a Bíblia mesmo, você vai ver que não é fácil. Se até Jesus passou por dificuldade, quanto mais você vai passar. Agora escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Eles vão querer voltar para o Egito e vai falar assim. E diziam uns aos outros, vamos fazer um chefe e voltar. Percebe que eles querem mudar de chefe porque descobriram o gigante. Tem gente que é assim, irmão, quer mudar de liderança porque descobriu o gigante. Agora sobrou para Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés ouviu isso, Moisés caiu com o rosto em terra, percebe? Moisés caiu porque ouviu que eles queriam mudar de líder. Moisés era o líder. Tem coisas que você ouve que é para te derrubar, irmão. Tem palavras que vêm contra você que é para ver você no chão. Escuta só, olha o que a Bíblia diz. Quando eles disseram, vamos fazer um chefe e voltar para o Egito, a Bíblia diz que Moisés ouviu isso e caiu com o rosto em terra. Moisés caiu porque eles queriam mudar de líder. Moisés era o líder. Quando Moisés ouviu, Moisés caiu porque eles queriam mudar de liderança. Tem palavras que vêm contra você e vêm para te derrubar. Tem coisas que a gente tem que fazer de surdo, irmão. Escuta só isso aqui, eu vou finalizar, tá acabando. Escuta só. O que me chamou a atenção, irmão, é o que a Bíblia diz no versículo número 10. Apesar disso, toda a congregação queria apedrejar Caleb e Josué. A glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor, olha que interessante, irmão, escuta isso aqui, para finalizar. Percebe que no versículo número 10, a Bíblia diz que toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu. Percebe que a glória de Deus apareceu no momento que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Senhor, por que eles queriam apedrejar Josué e Caleb? Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou, filho, pedra se atirava em pessoas que desobedeciam a lei. O que está escrito em João 8? Eu falei, Senhor, em João 8 vai falar da mulher que foi pega em ato de adultério. Os homens iam apedrejar ela, não ia? Porque ela quebrou a lei. Então percebe que pedra se atirava em pessoas que desobedeciam. Escuta só. Aí Deus falou para mim, filho, como foi que Acã morreu? Eu falei, Acã morreu apedrejado porque desobedeceu o Senhor. Escuta só, Acã morreu apedrejado em Josué 7. Escuta só. Aí Deus falou para mim, filho, que está escrito em Números 15:32. Eu falei, vai falar do homem que estava apanhando lenha no dia de sábado no deserto. E o Senhor mandou apedrejar aquele homem, e ele morreu. Aí Deus falou assim para mim, percebe? Pedra se atira em pessoas que desobedeciam a lei. Josué e Caleb não estavam em desobediência, mas mesmo assim estavam sendo alvo de ofensa. Por mais que você me obedeça, vai ter gente para te ofender, vai ter gente que vai te criticar, vai te julgar. Escuta só, pedra se atirava em pessoas que desobedeciam. Josué e Caleb não estavam em desobediência, mas mesmo assim estava sendo um alvo de ofensa. Por mais que você me obedeça, vai ter gente que vai te ofender. Olha que interessante, olha o que Deus falou comigo, irmão. Olha que tremendo. Percebe, pedra se atirava em pessoas que desobedeciam. Josué e Caleb não estavam em desobediência. Percebe, quando eles pensavam em atirar pedra, a glória de Deus apareceu. Porque Deus não vai deixar apedrejar quem é justo. A Bíblia diz, quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Deus que justifica. Aleluia, Deus! Aí escuta só isso aqui. Percebe? Quando for atirar pedra de Josué e Caleb, a glória de Deus apareceu. Deus não deixa tirar pedra que é justo, filho. Pedra para quem está em pecado. Mas por mais que Josué e Caleb tenham obediência, não está sendo evitado o alvo de ofensa.
Isso é inevitável contra mim e contra você. Se até Jesus foi apontado, quanto mais em você será. Reflita nisso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Foi até aqui que o Senhor me deu. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.